do tamanho do seu punho fechado, que leva a fama de ser responsável por todos os sentimentos, do amor até o ódio. O coração nem ama nem odeia ninguém, apenas sofre os sentimentos da massa cinzenta. Para quem não sabe, a massa cinzenta é o cérebro. O coração está localizado no tórax. O coração é um músculo com 4 cavidades internas, protegido por um conjunto de costelas, que serve de escudo para a dupla de pulmões. Lá dentro, o coração é dividido por uma espécie de parede vertical, chamada septo. Tanto como seu bloco esquerdo como seu bloco direito é dividido por válvulas de nome complicado, tricúspide e mitral. Na parte superior ficam os átritos e na parte inferior ficam os ventrículos. Cerca de 10% das gestantes brasileiras sofrem de pressão alta, o que deve ser tratado logo para evitar risco de vida. O coração funciona como uma bomba hidráulica, bombeando o sangue. O importante é que ele não pode parar 1 minuto sequer. Por isso, o próprio músculo cardíaco precisa de muito combustível. Em outras palavras, precisa de muito oxigênio, trazido pelo sangue. Os médicos chamam essa volta toda de grande circulação. O sangue chega ao coração sem oxigênio, que já foi distribuído pelos diversos órgãos. Os especialistas chamam isso de uma ciranda entre os músculos cardíacos e os pulmões, voltando novamente a recomeçar a grande circulação. Para bombear esse volume, o músculo cardíaco bate média 80 vezes por minuto, 4.800 vezes por hora. Ele tem que funcionar direitinho, num ritmo bem compassado. Diz o professor Vicente de Paula, a fim de aguentar essa trabalheira e beirar essa perfeição. Existe uma área reservada para gerar seus próprios impulsos elétricos, que é no sino atrial, explica o cardiologista Eduardo Argentino Souza, do Instituto do Coração e Cor, em São Paulo. Atualmente, cerca de 300 mil brasileiros morrem a cada ano, vítimas das doenças cardiovasculares. O estresse e insegurança financeira é o principal fator dessas doenças. O controle dessa substância é fundamental. Ninguém deveria consumir mais de 300 mg de colesterol por dia. O normal é que ela fica 12 por 8. A partir de 14 por 9, o indivíduo é considerado hipertenso. Como vocês podem ver aqui no cartaz, a febre reumática é uma inflamação do pericárdio, que é uma membrana que envolve o coração. Como acontece? O parasito, a bactéria Streptococcus beta-hemolítico se instala na garganta e os sintomas são de uma amigdalite. Quando a infecção é mal curada, as bactérias restantes se alojam no coração. O pior é que ela é transmitida pela saliva. Os adultos geralmente resistem à infecção, mas as crianças acabam sendo vítimas. Hoje no país, cerca de 3 a 5% da população infantil brasileira tem febre reumática. Como tratar? No início, basta tratar com antibióticos. Se as válvulas do coração já foram prejudicadas, é necessário fazer uma cirurgia. Prevenção. Qualquer dorzinha de garganta na criança, a criança deve ser levada a sério. Se a válvula do coração, no caso os pais, devem consultar o pediatra. Doença de Chagas. A doença de Chagas, como vocês podem ver, é um inchamento do miocárdio, que também é uma membrana que envolve o coração. Como acontece? O mosquito barbeiro pica o homem e em seguida deposita suas fezes ao local. Por ali passa o parasito Trypanosoma cruzi. Alerta o cardiologista Ângelo Amado Vicenzo de Paola, da Universidade Federal de São Paulo, que o tripanossoma acelera ou diminui os batimentos cardíacos exageradamente, deixando-o enorme, tão enorme, que ele acaba sem forças para bater. Prevenção. Quando o diagnóstico é precoce, é possível curá-lo, a doença, através de medicamentos. Se as válvulas do coração já estiverem sido atingidas, é necessário fazer um transplante. Quando as placas de gordura entopem completamente, a artéria e o sangue não passam. Então, as células que apresentam no trecho, que deixam de ser banhadas pela circulação, acabam morrendo.
Obstrução total é quando as células se juntam e não deixam o sangue ser circulado. Início da obstrução é quando as células começam a se juntar e o sangue começa a parar. Artéria normal é quando o sangue circula normal. Quando acontece a obstrução normal total, ocorre a morte de uma área do músculo cardíaco cujas células ficam sem receber sangue, oxigênio e nutrientes. O que você precisa fazer para ter um coração saudável? Pratique exercício regularmente. Quem leva uma vida sedentária tem fluxo sanguíneo mais lento e isso acaba facilitando o acúmulo das gorduras nas paredes das artérias. Não fume. Os componentes do cigarro diminuem a capacidade cardiovascular. Tenha uma dieta balançada. Evite aqueles alimentos ricos em gorduras que causam entupimento das artérias, dando preferência às fibras dos cereais, legumes e frutas. Controle a sua pressão. Os hipertensos têm mais chances de sofrer um infarto. Obrigado por sua atenção e tenha uma boa tarde. Iremos falar agora sobre cooperativismo. Aqui temos o exemplo de uma fazenda que tem uma cooperativa. Essa cooperativa é uma cooperativa de castanha. Aquela fazenda lá é uma fazenda que cultiva o caju. Que vai ser fornecida a castanha para a cooperativa. Essas outras 3 cooperativas cultivam, uma cultiva alface, outra cultiva bovino e a outra cultiva o milho. Aí vocês devem estar se perguntando, por que só aquela cooperativa que fornece castanha para a cooperativa? Aí vocês agora vão falar assim. Essas cooperativas aqui, os proprietários delas vão trabalhar na cooperativa como trabalhadores e assim receber o seu salário. E o resto do lucro da cooperativa vai ser dado para a comunidade. E assim ela nunca tendo nenhum lucro. Vou falar agora sobre uma empresa diferente. Porque a cooperativa é uma empresa diferente. Porque ela não visa lucro. Isto é, que ela quer o bem para a sociedade. Vocês devem estar perguntando o que é uma cooperativa. A cooperativa são várias pessoas que se unem para trabalhar em torno da cooperativa, que em cada elas tem suas funções. Vou passar agora. Eu agora vou falar sobre valores e princípios. A última revisão dos princípios do cooperativismo foi em 1995, no Congresso da ACI, em Manchester, na Inglaterra. As cooperativas existem porque cidadãos voluntariamente resolveram associar-se para sua criação. As cooperativas têm responsabilidade à sociedade, por isso que seu serviço é confiável e suas mercadorias são de boa qualidade. Agora eu vou falar dos vários tipos de cooperativismo. Um deles é o cooperativismo de consumo, que é quando vários produtores rurais se unem para vender por preço mais baixo do que no comércio. Um exemplo disso é eu vendo 1 quilo de arroz por R$1 na minha cooperativa. E no comércio vende por R$1,50. Mais pessoas vão se associar à minha equipe, não é verdade? Por que isso acontece? Porque quanto mais barato for eu vou vender, mais pessoas se associarão à minha equipe. Outro tipo de cooperativismo é educacional. Porque quando vários professores se uniram e formaram uma cooperativa educacional. Isso aconteceu porque eles não estavam gostando do tipo de aula que estava sendo dado nas aulas e resolveram formar uma equipe. Então temos um exemplo, a CEMOV, que é a Cooperativa Educacional Mista de Oeiras, Piauí. Outro exemplo de cooperativismo é o agropecuário. Vários produtores rurais se uniram para resolver vários tipos de questões que acontecem no dia a dia rural. E o último deles é a cooperativa de crédito, quando várias pessoas que têm uma certa quantia de dinheiro se unem para financiar outras pessoas que não têm dinheiro e só voltam a receber esse dinheiro
logo após que elas já têm condição de pagar. Agora eu vou falar sobre cooperativismo de trabalho. O que é cooperativismo de trabalho? Cooperativismo de trabalho é uma sociedade livre, democrática e descompromissada, com sindicatos e desatrelado da CLT. O que quer dizer CLT? Código de Lei Trabalhista. Cooperativismo de trabalho também é uma sociedade em transição e em evolução. Por que em transição? Por quebrar os tabus, onde o capitalismo e o socialismo entram e se apresentam como cordões mágicos. Obrigado pela atenção. Uma cooperativa oferece muitas vantagens para seus associados. Então, com essas vantagens, muitas pessoas já pensam logo em montar uma cooperativa. Mas para isso é preciso muito mais do que força de vontade. Ela precisa de, no mínimo, 20 associados, precisa também de certificar-se de que montar uma cooperativa seja uma melhor solução para os problemas desses associados. Depois disso, deve-se consultar a organização das cooperativas do Estado, obter informações e também fazer estágios em cooperativas parecidas com as que se deseja montar. Depois disso, devemos certificar-se de que a população necessita do serviço da cooperativa, elaborar um estatuto e depois disso basta certificar-se de que todos os associados têm uma divisão de trabalho igual e trabalham em harmonia dentro dessa cooperativa. Agora eu vou falar sobre uma rede internacional. Quando nós entramos para uma cooperativa, nós passamos a nos unir a uma rede mundial. A união entre as cooperativas e seus representantes é de grande importância para a política. Quando as cooperativas é constituída, ou seja, quando ela já é formada, ela deverá se unir à Organização das Cooperativas e à OCE, que significa a Organização das Cooperativas do Estado, e a Federação das Cooperativas do Estado. Além das cooperativas se unir à OCE, que você já sabe o que é, ela deverá se unir também à OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil. A OCB, como o órgão máximo de representante aqui no nosso país, deverá se unir à OCA, que é a Organização das Cooperativas da América, e à ACI, que é a Aliança Cooperativa Internacional. Hoje as cooperativas é recebida e reconhecida pelo Ministério do Estado e pelo Presidente da República. Quando nosso amigo Júnior, que eu não sei se ele já explicou aqui, ele disse que hoje temos mais de 6 mil cooperativas aqui, 6 milhões de cooperados e cerca de 5,5% do produto interno bruto, que é o PIB. O que é PIB? PIB são pequenas e grandes cooperativas que vivem conosco para resolver nossos problemas da melhor maneira, cooperativamente. Boa tarde, nosso tema é intoxicação alimentar. A intoxicação alimentar pode ocorrer devido à deterioração dos alimentos, contaminação por micro-organismos, contaminação por pesticidas, inseticidas, raticidas e aditivos considerados estimulantes ingeridos em grandes quantidades. Vejamos como identificar alguns alimentos estragados. Aqui tem a maçã estragada, a manga, o mamão, a tanja e o limão. Peixe. Vejamos como identificar alguns alimentos estragados. As carnes escuras são ricas em toxinas da fadiga. Exemplo, carne de animais associados ou fuminados. Ou fuminados já passaram do tempo de serem comidos. Ou fuminados já passaram do tempo de serem comida. Leite geralmente se apresenta com sabor e odor alterados, talhando e coalhando diante do processo de fervura. Frutas e verduras amassadas ou rachadas já passaram do ponto de serem comidas. Vejamos, a contaminação não intencional é com os... A contaminação não intencional é quando os agrotóxicos são absorvidos pelos vegetais, podendo causar danos ao organismo. Hemorragia, hipertensão renal e hepática.
Outra forma de intoxicação é o uso de embalagens inadequadas, amassadas ou enferrujadas, já passados do ponto de colocar alimentos na lata e podem prejudicar a saúde. Há venenos produzidos pelas indústrias que podem matar os insetos e recebem o nome de inseticidas, que são eles. Outros que são os herbicidas e matam as plantas indesejáveis. Os fungicidas matam os fungos. Muitos agricultores no Brasil já morreram por não terem se protegido com a roupa adequada quando foram colocar esses venenos na lavoura. Aqui é a roupa adequada para colocar a máscara, a bomba para colocar os venenos, a bota e as luvas. Precisamos cuidar da nossa boca, manter os nossos dentes preservados, pois a nossa saúde depende do bom funcionamento dos nossos dentes. São eles os responsáveis pela trituração, corte e movimento dos nossos dentes, com auxílio da língua. Devemos ir ao dentista de 6 em 6 meses para fazer uma avaliação dos nossos dentes e também para combater a cárie dentária, que é uma doença infecciosa e contagiosa que ataca os nossos dentes. É muito importante fazer a limpeza dos nossos dentes 3 vezes ao dia após as refeições, com auxílio de pasta de dente, escova e fio dental. É importante também evitar açúcar sem chiclete, bombom e outros. Agora vamos ver os materiais. Aqui nós temos a alavanca, que serve para suspender a raiz do dente, que vai ser puxado com o alicate. Aqui nós temos o sugador, que vai sugar a saliva da boca. Aqui nós temos os espelhos, que serve para ver os dentes. Aqui é a pinça, que serve para pegar instrumento como algodão. Aqui nós temos a sonda, que serve para procurar cáries. Aqui nós temos a seringa, que bota anestésico, que vai ser aplicada na boca do paciente. Aqui nós temos o flu, que de 6 em 6 meses deve ir ao dentista para fazer a avaliação. Para quê? Para botar o flu nos dentes. Agora vamos ao veterinário. O veterinário auxilia ao homem. Como ele auxilia o homem? Por exemplo, se o matador vai lá e mata o animal e dá a carne para a gente comer, a gente também vai ficar doente. É para isso que serve a medicina veterinária, para que isso não aconteça. A medicina veterinária é a medicina que estuda os animais, é tudo aquilo que se relaciona com os mesmos. O profissional que cuida da medicina veterinária é o médico veterinário. A medicina veterinária é muito importante para nós, porque ela nos diz como evitar as doenças dos animais e cuidar dos animais. Existem também as zoonoses, que são as doenças dos animais que podem passar para nós. Na medicina veterinária, muito mais importante prevenir as doenças do que curá-las. Para isso existem as vacinas. Agora nós vamos ver alguns instrumentos do veterinário. Aqui nós temos o alicate para castrar o animal. Nós botamos o óvulo do animal aqui dentro, abrimos isso e apertamos para deixar o animal calmo. Aqui nós temos uma fita métrica, mas não é fita métrica para medir a roupa ou isso aqui é para medir o tanto de quilos do animal que o animal tem. O número que der é o tanto de quilos que o animal tem. Aqui nós temos uma pistola que serve para aplicar nos animais maiores, como gado, vaca, boi. Agora nós vamos ouvir o bioquímica. Bio significa vida. Química é química. Bioquímica é a química da vida. Para alguém querer se tornar um bioquímico, precisa passar 3 anos e meio sendo farmacêutico e 1 ano e meio sendo bioquímico, que dá o total de 5 anos. Um bioquímico faz análise de sangue, urina, fezes, etc. E também diagnosticar patologias, doenças,
O auxiliar médico, ou seja, o bioquímico, também faz exames sobre bactérias e vírus. Para alguém querer montar seu laboratório, as coisas fundamentais são microscópio, estufa para esterilizar os materiais, 60 graus centígrados durante 1 hora, pipeta, banho-maria, cálice, tubo de ensaio, pipeta automático e outros. Agora temos isso aqui, serve para fazer o exame de urina. Nós pegamos essa fitinha, colocamos na urina do paciente e depois vamos medir aqui. De acordo com que a fitinha for ficando mais escura, é a quantidade de doença que tem mais na urina da pessoa, como glucose, corpos cetônicos, bilirrubina e outras. Aqui no mural tem alguns materiais de bioquímico, microscópio, a cadeira para colheita de sangue, a automatização de hematologia, a pipeta, o refratômetro manual, aqui o autoclave vertical e alguns tipos de centrífuga. Agora vamos ao farmacêutico. O farmacêutico serve para evitar doenças, vendendo remédio e também dar injeções, mas não compartilhar agulhas ou seringas. Aqui nós temos alguns tipos de remédios. Aqui nós temos remédio de adulto. Os remédios adultos não podem dar para crianças. Sabe por quê? Porque é muito alto e pode dar doenças. E preste atenção, ainda não estamos vendo os remédios genéricos. Boa noite. O nosso tema é sobre a medicina. Em nossa cidade, 100% dos médicos são clínicos gerais. Os outros são apenas auxiliadores, como o bioquímico, o farmacêutico, o veterinário e o dentista. O clínico geral usam 2 aparelhos que são mais importantes no dia de cada um, que é o tensiômetro, que serve para medir a pressão, e também o estetoscópio, que serve principalmente para ouvir os batimentos do coração, quer dizer, e dos pulmões. É assim que se descobre uma doença. A pessoa fica citando, como ela está nesses dias atrás. Então o médico ouve principalmente o seu coração. Por quê? Porque é nele que se destaca uma doença pelo seu batimento. Por exemplo, na pneumonia, é aquele espirro geladinho que o médico descobre logo, facinho. Então ele recomenda remédios para a pessoa se livrar de doenças muito graves. Se for uma doença, mas muito grave, então ele recomenda para o especialista que já é naquela área. Por exemplo, a da visão, que é o oftalmologista que cuida. Então o médico, o clínico geral, recomenda logo para ele. Por quê? Porque ele estuda sobre um pouco, mas o oftalmologista já é formado para aquela área que é da visão. Um clínico geral, ele só faz dizer como é cada um para o outro. Então, cada médico tem sua área de se fazer os seus cumprimentos. O cardiologista faz parte da clínica geral. O cardiologista é um médico que se especializa só em coração. Se a pessoa não tirar a pressão em mês, corre o risco de ficar tão alta a pressão que o sangue vem tão rápido pelos punhos sanguíneos que pode pegar o músculo da pessoa e levar atualmente à morte. Pode vir para a cabeça, uma veia estourar e a pessoa ficar paralisa com o braço, ficar o olho cair, essas coisas. Agora, se vir para o coração, a pessoa morre imediatamente. Aqui nós temos exemplo do que é cardiologista.
Até aqui foi como eu falei. Até aqui tá tudo bem por essas veias, porque o músculo vem por aqui e não acontece nada. Agora como chega nessa veia, entope o músculo e pode levar a casa da morte. Aqui nós temos um resumo do que é cardiologista, o eletrocardiograma. Aqui nós temos um exame de cardiologista. Ele vai e volta, vai e volta. As figuras geométricas se dividem em dois grupos. Figuras geométricas planas e figuras geométricas não planas. Segura pra mim. Peraí, me dá bem ali. Cadê? Tá bom. As figuras geométricas planas são aquelas que nós colocamos no plano e todas as suas faces ficam no plano. As figuras geométricas não planas são as que nós colocamos no plano e só uma de suas faces fica no plano. O resto das suas faces não ficam. Não, pode segurar. Vamos falar das figuras geométricas não planas. As figuras geométricas não planas são chamadas de sólidos geométricos e se dividem em dois grupos, em poliedros e sólidos de revolução. Vai, Nair. Agora eu vou sentar bem aqui. Explica. Como vocês podem ver, aqui nós temos a amostra de todos os sólidos geométricos, que são chamados de poliedros, mas tem uma pequena diferença. Qual é essa diferença? É porque eu pego qualquer figura, mas de preferência um retângulo, um triângulo. Pegando, eu vou fazer a rotação. Através dessa rotação, eu posso conseguir um cone e também através dessa mesma rotação, eu consigo um cilindro, uma esfera e outros. Agora eu vou falar sobre poliedro. Poliedro. A palavra poliedro vem do grego poliedro, que significa poli, várias, e endro, face. Portanto, poliedro é um sólido geométrico possui várias. O poliedro possui os seguintes elementos: face, vértices e arestas. As faces ficam entre os arestas e os vértices. Os vértices são os cantos e os arestas são os lados. Os poliedros podem ser regulares e irregulares. Regulares são aqueles que suas faces são iguais. E irregulares, quando suas faces são diferentes. São elas: prisma, com sua base triangular e quadrangular; pirâmide, com sua base triangular e quadrangular. E as pirâmides também podem ter as bases hexagonal, pentagonal, octagonal. E por falar em pirâmides, sólidos geométricos eram muito usados no tempo do Egito, em forma de pirâmides e sarcófagos. As pirâmides tinham sua base quadricular e o sarcófago era em forma de um paralelepípedo. Cerca de 2600 a.C., os faraós egípcios mandaram construir pirâmides para que lhes servissem de túmulo no Vale dos Reis em Gizé. A maior delas era a Quéops, com 142 metros de altura, construída com 2 milhões de blocos de calcário, pesando cerca de 2,5 cada. Sólidos de revolução são sólidos gerados pela rotação de uma figura plana. Como o cone, ele foi feito pelo triângulo. A gente pegamos o triângulo, rodamos e formou o cone. Também pode ser o cilindro. A gente pegamos o retângulo, rodamos e formou o cilindro, que não tem faces, nem arestas e nem vértices. Sua base é um círculo. Nós também temos alguns sólidos geométricos em forma de brinquedo, que é a esfera e o cilindro. Boa noite. Nós somos da equipe Qui Rochedo. Nós vamos explicar rochas. Nós escolhemos esse assunto rochas porque nós achamos que ele é um assunto pouco conhecido por vocês. Vou começar falando o que é rocha, o que são geólogos. Geólogos são cientistas que estudam a Terra e a sua composição. É parecido com o comprador de melancia. Eles usam as evidências mais indiretas para investigar o interior do nosso planeta. Estudam também a lava expelida pelos vulcões, registram e analisam as vibrações produzidas pelos terremotos, recolhem amostras de rochas para experimentos em laboratórios. Aqui nós temos a representação da Terra.
Aqui acima dessa linha é a crosta terrestre, é onde nós vivemos, é o que nós chamamos de chão. Debaixo da crosta terrestre tem várias camadas. Nós vamos falar 3 delas, que são o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. No manto tem um líquido muito quente chamado magma. O magma ele é formado por rochas derretidas. O magma pode ser expelido através da cratera de um vulcão. Por exemplo, quando o vulcão entra em erupção, aquela lava é o magma. Por quê? Porque a lava é um líquido muito quente e o magma também é um líquido muito quente. Então, os dois têm os mesmos significados. Aquela lava vai sair, vai se expelir, vai esfriar e endurecer, dando origem às rochas magmáticas. Quando ela não se expele e fica só pela superfície, ela vai demorar mais para esfriar e para endurecer, mas também vai dar origem às rochas magmáticas. Isso é parecido, a experiência da vela é parecido com o que envolve o magma. Por exemplo, se eu pego uma vela acesa e inclino a vela, essa cera vai se transformar em líquido e vai bater aqui no pires, esfriando e endurecendo. É o que acontece com o magma. Ele cai sobre a superfície em forma líquida, esfria e endurece e fica do estado líquido para o estado sólido. Vocês estão vendo que aqui tem vários tipos de rocha. Essa é a rocha mica, chamada de mica. Essa é a calcita, o mármore. Essas aqui são o granito. Esses dois é o granito transformado. E esses são os granitos não transformados. Aqui, essa é chamada de pororoca. Essa é a pedra negra. Aqui é uma rocha sedimentar. Aqui é a fluorita. Essas rochas aqui são as rochas sedimentares. As rochas que não são sedimentares são essas, que é uma rocha metamórfica. A rocha é um agrupamento de minerais que ocorre em grande extensão. A rocha é todo monte ou montanha de onde foi retirada a pedra. Atenção, a palavra pedra não é um termo técnico, não tem, portanto, significado exato em geologia. Pedra pode se referir a um pedaço de rocha ou de mineral, ou até mesmo um pedaço de tijolo, que não é nem rocha nem mineral. Granito, gneiss e arenito são alguns exemplos de rocha. Mineral é toda substância que se forma naturalmente sobre a crosta terrestre, sem a participação de qualquer ser vivo, por exemplo, quartzo, feldespato e turmalina. Quase todos os minerais são sólidos, entretanto a água e o mercúrio são minerais, mas são líquidos. As rochas podem ser classificadas segundo diversos critérios, por exemplo, quanto à constituição mineralógica e quanto à origem. Quanto à constituição, as rochas podem ser de 2 tipos: unimineralógicas, formadas pela reunião de numerosíssimos minerais que têm a mesma composição, e plurimineralógicas, formadas por 2 ou mais minerais. Quanto à origem, ou seja, quanto ao processo de formação, as rochas podem ser de 3 tipos: magmáticas, metamórficas e sedimentares. Vocês podem ver, aqui nós temos um vulcão. Quando o vulcão entra em erupção, a lava sai do vulcão, da cratera, se escorre, e o endurecimento dessa lava dará origem às rochas magmáticas. O magma, que são rochas derretidas. Rochas magmáticas formadas em erupções anteriores. A crosta terrestre, ou seja, onde nós vivemos, a Terra. A lava presa sob a superfície pode endurecer e dar origem às rochas magmáticas. A lava quente aquece a água do subsolo e pode formar um geyser, esguicho natural de água quente. É por isso que é muito interessante perceber que a maioria dos vulcões estão localizados em regiões de encontros de 2 placas tectônicas que formam a crosta terrestre ou a litosfera. É nesses locais que o material derretido presente no manto consegue chegar à superfície e escapar, o que origina as erupções vulcânicas. Rochas magmáticas. Dentro da Terra existe material muito quente, derretido, chamado magma, que é a flora com as erupções vulcânicas. Em contato com a superfície da litosfera mais fria, o magma solidifica-se, dando origem às rochas magmáticas.
As rochas magmáticas são, portanto, rochas primitivas, ou seja, que foram as primeiras a ser formadas no globo terrestre. As rochas magmáticas são conhecidas por ígneas, pois se formam de um material ígneo, o magma, uma das rochas mais comuns na superfície da Terra. O granito é uma rocha magmática. Todo o granito é formado obrigatoriamente por dois minerais, o quartzo e o feldespato. Um terceiro, a mica, está quase sempre presente, mas não é obrigatoriamente. O granito é uma rocha que se forma ainda dentro da Terra, perto de sua superfície. Como a parte do magma não chega até a superfície, a solidificação é lenta, porque dentro da litosfera a temperatura é maior que na superfície. Como essas rochas formam-se dentro da Terra, são chamadas intrusivas. Algumas rochas magmáticas são intrusivas, isso é, formam-se pela solidificação do magma sobre a superfície da litosfera. Com o passar de muitos e muitos anos, o processo de erosão transforma as rochas em... Esses grãozinhos são chamados de sedimentais. A areia, por exemplo, é formada por um sedimento Como terminarmos de ralarmos o queijo e pressionarmos o farelo com bastante força na palma da mão, veremos que ela vai ficar úmida e se transformará em massa. Com a areia, quando é coberta por outra, os grãozinhos que tem sobre ela ela se transforma em rochas, que é chamada de arenita. Nós sabemos que existem vários tipos de rochas. Agora eu vou falar algumas delas. A pirita, também conhecida como o ouro dos trouxas, o calcário usado no cimento e cal. A rocha galeno, ela é um sulfeto de chumbo onde é extraído o metal. A rocha vulcânica marrom, ela é formada pelo resfriamento do magma. E a xelita, ela é um metal onde se faz as ligas metálicas. As fibras de amido elas impedem a passagem de calor e são usadas em cimentos de amido e na produção de caixas d'água e telhas e etc. Aqui temos uma mão direita de uma pessoa, onde é composta de antebraço, carpo, metacarpo e falange, onde esses tendões, esses brancos aqui, vão movimentar os dedos. E também no antebraço são formados também, tem dois ossos, que são o rádio e o una. Aqui nós temos o pulmão do não fumante e um pulmão do fumante. Vocês podem ver que o pulmão do fumante, ele é bem desgastado, acinzentado, devido à substância que o cigarro contém, a nicotina, que ela é muito forte. Por isso que o percentual hoje, que os fumantes morrem mais cedo, é porque os pulmões deles são menos resistentes, estão entendendo? Por isso que fica acinzentado e as pessoas morrem mais cedo. Aqui é o que existe dentro do nosso tórax. Pulmão direito, pulmão esquerdo, que o pulmão direito é dividido em 3 lobos e o pulmão esquerdo dividido em 2. Existe a traqueia, onde aqui dentro existem veias e artérias onde circulam o ar. Aqui existe o coração. Muitas pessoas pensam que o coração fica no lado esquerdo, mas não. Na realidade, ele fica bem no centro, bem no centro do tórax, bem no meio dos 2 pulmões. Na realidade, o que acontece é que a gente vai escutar os batimentos cardíacos no lado esquerdo. Por isso que fica conhecido o coração no lado esquerdo. Aqui nós temos uma hemiface, a metade de uma face, onde aqui existem fossas nasais, fossas orais. Aqui é a outra metade dessa face, onde existem seios nasais, os quais provocam a sinusite, pois quando você está com sinusite, porque esses seios nasais estão entupidos, tá entendendo? Aqui temos o coração, olha. Aqui também temos outro coração. Aqui de um homem. Temos coração. Aqui é outro esquema do coração, mostrando suas veias. Agora vamos explicar aqui o sistema genital feminino, certo? A parte externa e a parte interna. Primeiro eu vou explicar a parte interna.
Parte interna, se você for fazer uma incisão cirúrgica aqui na região pélvica, primeira coisa, estrutura que você vai topar é com a bexiga, reservatório da urina, certo? Que é exatamente essa estrutura aqui, a bexiga. Se você afastar a bexiga, você vai topar com o útero. E fica naturalmente o feto, né? O útero tem várias partes. Nós chamamos de fundo, o corpo e o cérvix. O cérvix é chamado de colo, onde tem aquele famoso câncer do colo uterino, certo? E aqui nós também temos as tubas uterinas, são duas as tubas uterinas aqui, e no final dela nós temos os ovários. Atrás do útero nós temos o chamado reto, que é a última porção do intestino. Vai levar o que? Fazer o reflexo da fezes, da defecação. Aqui nós temos um aparelho genital externo. Nós temos os lábios maiores, da genitália feminina, lábios menores. Aqui nós temos aqui mais em cima, nós temos o clítoris. Aqui nós temos o ósteo do tubo vaginal. E aqui nós temos o ósteo externo da uretra. Vai sair a urina, certo? Pelo ósteo da vagina ocorre a penetração do pênis e também sai a secreção da menstruação, certo? Boa noite. Aqui nós temos o órgão genital masculino, que é formado pelos testículos. Aqui pelos testículos, que são responsáveis pela produção dos gametas masculinos, isto é, dos espermatozoides. São produzidos durante a vida do homem cerca de 15 trilhões de espermatozoides. E durante uma ejaculação são eliminados de 300 a 400 milhões de espermatozoides. Depois de produzidos aqui nos testículos, que são recobertos pelo bolso escrotal, eles ficam armazenados nos epigídimos, onde ficam aproximadamente por 3 semanas, amadurecem e vai lá para o canal diferente, onde vai percorrer um longo trajeto. Vai para o canal diferente, penetra na vesícula seminal, onde vai se nutrir pelo líquido que esta vesícula produz, e depois vai lá para a próstata, penetrando também, passando pelo canal da uretra, que a uretra conduzirá o esperma até a extremidade do pênis. Lembrando que esse pênis ele é muito flácido, então somente durante a cópula, a relação sexual, é que ele vai conseguir penetrar na vagina. Como? Porque ele recebe estímulos indo lá do sistema nervoso e também pelas próprias carícias recebidas entre o casal reciprocamente. Então, quando ele penetra na vagina, os espermatozoides percorrem todo o caminho dos órgãos genitais femininos, até chegar aqui nas trompas de Falóide. Lembrando que dos espermatozoides que chegam às trompas de Falóide, poucos conseguem de fato percorrer esse percurso, porque alguns morrem no caminho. E dos que chegam, a metade vai para o direito e a outra metade vai para o esquerdo. E somente um vai conseguir penetrar no óvulo, a não ser que a formação seja de gêmeos, que aí 2 espermatozoides fecundarão. E aqui nós temos o sistema nervoso. Nós temos aqui a medula espinal, que é formada por dela, aqui da extremidade percorrem 33 nervos, os raquidianos, e 12 pares de nervos cranianos que se ligam ao encéfalo. Nós temos aqui o cerebelo, que é a parte que é atingida, como, por exemplo, quando você bebe muito, quando você se droga. Isso que causa tontura à pessoa, porque ela perde o domínio do local, do espaço em que está. E nós temos aqui a parte protetora do cérebro, que é a meninge. É justamente nessa parte, quando você sente dor de cabeça, que é atingida na proteção do cérebro, essa parte aqui não é elástica. E aqui nós temos o tronco e temos o bulbo. E agora nós vamos colegiando, ver toda a fase de formação e gestação. Segura, Nayane, para mim, por favor. Aqui temos um feto no estágio de 2 meses de gestação. Nele começou a se formar o cérebro e o coração. Existe um esboço de cabeça e de membros, os membros superiores e inferiores. Temos aqui um feto no estágio de 3 meses. Nele o cérebro já está formado, o coração, rins, fígado, todos os órgãos internos já estão formados e o coração já começou a bater. Temos aqui um caso de má formação, um feto que não houve a formação do cérebro. Por isso ele foi abortado porque ele não conseguiria viver, porque o cérebro é o principal órgão do corpo humano, assim ele não iria viver.
Aqui temos um caso de siameses, a qual é crianças que nascem juntas. No processo de formação de tecidos, ele foi mal formado. Os tecidos da parte da frente deles estão ligados. Por isso, e eles têm apenas um conjunto de órgãos, eles não conseguiriam sobreviver. Caso cada qual tivesse seus órgãos independentes, cada qual tivesse seu coração, cada qual tivesse seu pulmão, ele conseguiria viver. Como só existe apenas um conjunto de órgãos, eles morreram. Aqui temos um feto em estágio de nascimento. Aqui é a bolsa do suco amniótico, aqui é o suco amniótico, o qual é um suco que ajuda a prevalecer a temperatura do feto. E aqui é a placenta, que a placenta foi formada nos ancestrais dos mamíferos, o qual é um órgão que permite que o feto permaneça durante 9 meses na barriga da mãe. Um vírus chamado ERV atacou os ancestrais dos anfíbios e houve a formação da placenta. Se não existisse a placenta, nós nasceríamos de ovos como alguns anfíbios. Existem siameses. E existem 3 casos que o bebê nasce antes dos 8 meses, que no 8º mês de gestação ele já está pronto para nascer. Antes desses 8 meses, ele pode nascer precocemente, nós chamamos de parto prematuro. Existe os exageradamente prematuros, antes da 30ª semana de gestação, moderadamente prematuros entre 31 e 36 semanas de gestação, e os limítrofes entre 37 e 38 semanas de gestação. Um aparelho que veio ajudar a detectar o sexo da criança e ver se existe algum problema de formação é a ultrassonografia, o qual o médico passa um mouse sobre a barriga da mãe e é visível em uma tela o feto na barriga da mãe se movimentando. É só isso. Agora, Naila. Pedimos desculpa que o formal agora derramou um pouquinho, ficou muito forte. Nós vamos agora falar sobre o sistema digestório. Nós temos aqui, olha, o fígado, que ele pesa aproximadamente 1,5 kg. Nós temos nessa porção aqui, nesse orgânulo, a vesícula bilabial, que produz a bílida. Ela não que armazena a bílida, porque ele é produzido verdadeiramente no fígado. Ela tem a função apenas de armazenar. Nós temos aqui o pâncreas e o baço. Temos também um órgão que todo mundo conhece muito, que é um órgão externo, que é a língua, também faz parte do sistema digestório. E outra parte muito importante de nós observarmos aqui é a epiglote ou glote, como também é chamada, porque ela faz parte tanto do sistema digestório como do sistema respiratório. Como? Quando nós respiramos ou expiramos em qualquer dos 2 movimentos respiratórios, essa epiglote, ela se fecha. Consecutivamente, o ar, ele penetra e percorre aqui toda a traqueia. Quando nós deglutimos o alimento, ela se abre e o bolo alimentar vem para o esôfago. Na verdade, não são separados, eles são juntos, foi porque foi aberto. Mas acontece casos em que principalmente quando nós estamos comendo com a boca cheia, digestindo o alimento com a boca cheia, que nós respiramos e deglutimos ao mesmo tempo. Aí o que vai causar o quê? O engasgo. Porque ao mesmo tempo que o alimento está vindo para o esôfago, o ar também está entrando na traqueia, então você se engasga. E aqui nós temos o intestino delgado e o intestino grosso. Temos essa parte aqui, ó, que é o intestino delgado, que é responsável de absorver todas as substâncias úteis para o organismo. E temos o intestino grosso, que absorve e elimina tudo aquilo que é inútil para o organismo. Todos os restos não absorvidos pelo intestino delgado, que vai ser eliminado aqui na extremidade do intestino grosso, através das fezes ou da urina. E quando ele não absorve a quantidade de sais minerais e de água necessário, vai dar origem à diarreia. Alguma dúvida? Aqui nós temos um dos murais que nós estamos trabalhando. Um mural que nós trabalhamos mais com o lado artístico. Fabricamos alguns sistemas, como por exemplo aqui todo o digestório, tem o cérebro, a formação quando o bebê está no útero, os pulmões com toda a ramificação, os 2 pulmões, os 2 bronquíolos, os brônquios, e aqui o coração.
Nesse mural, nós colocamos alguma frase como essa: Deus fabricou nosso corpo como máquina e quis que ele funcionasse como instrumento universal. Ou essa outra muito bonita: sem o corpo, a alma não goza. E esta outra, que é o tema central da nossa anatomia, do nosso grupo. Por que nós escolhemos a anatomia humana? Porque estudar a anatomia humana serve para quê? Para desvendar os mistérios da existência do próprio homem. E houve um período em que todos os cientistas, eles não podiam fazer pesquisas, principalmente anatômica, porque a Igreja Católica proibia. Só que na época do Renascimento, pessoas como Leonardo da Vinci começaram a estudar anatomia, que justamente nessa época que ele pintou aquele pôster da anatomia humana, quando ele passou a estudar cada órgão. Aqui nós temos um outro mural com o tema A Vitória do Coração. Porque, principalmente, nesses últimos anos, inclusive no Brasil, a tecnologia vem desenvolvendo muito, principalmente na área da saúde, a questão do coração. Por exemplo, nós temos essa reportagem com o tema Ele está mais forte. Porque, de fato, o coração do ser humano hoje ele está mais forte devido à tecnologia que a medicina está oferecendo para tratar como vários assuntos, como, por exemplo, o infarto. Inclusive, a tecnologia nos afirma dizer que se caso você tenha um infarto, dependendo do caso, se você procura um médico até 6 horas, 95% dos casos tem solução. Então, de fato, a tecnologia se expandiu muito, porque... E outro exemplo é que nos anos 70, a pessoa que fazia uma ponte de safena, ela tinha apenas 10 anos de vida garantido. E hoje, as pessoas que fazem uma ponte de safena têm até mesmo 30 anos de vida garantido. Então, a tecnologia está nos dando, de fato, várias seguranças em relação ao coração, que hoje não é uma doença mais tão séria, tão grave, tão assustadora como era antes. E aqui nós temos o caso da Cláudia, que ela já fez 5 pontes de safena e está bem de saúde. Temos várias perguntas aqui nessa reportagem, e que pessoalmente cada pessoa é bom que responda para ver se de fato tem um risco ou não de ter um possível infarto. Aqui temos as melhores comidas que você deve digerir para evitar o infarto. E aqui, complementando o nosso mural, temos fotografias de crianças com malformações, que também é um dos assuntos abordado no nosso grupo Anatomia Humana. Nós somos alunos da primeira série. O nome da nossa equipe é Mini Estúdio. Nós estamos falando sobre revelação de fotos. Como vocês podem ver, temos aqui uma exposição de fotografias preto e branco e colorida. Antigamente a fotografia era preto e branco, mas com o passar do tempo houve uma necessidade de existir a fotografia colorida. Isso aconteceu nos anos 60. Foi quando surgiu câmera de plástico e os filmes em cartuchinhos. Os laboratórios industriais eram investimentos altíssimos, pouco ágil na distribuição, tornando a revelação demorada, levando dias. Só no início dos anos 80 surgiram os mini-labs, simplificando o processo levado laboratório para a loja, introduzindo o conceito de 1 hora em vigor até hoje. Obrigado pela sua atenção. Essa máquina aqui é a Polaroid, uma das mais novas. Essa aqui é uma das mais velhas e essa daqui são as das mais novas. Essa daqui é a lambe-lambe. Essa daqui é a câmera de Foley, que parece um sanfona, e aquela ali é a câmera de reflexo binóculo. Essa aqui é a câmera de reflexo, aquela ali é a câmera Polaroid e aquela ali é a câmera com foco automático. Obrigado pela sua atenção. Aqui é a equipe da primeira série. Nós estamos falando sobre a elevação de fotos. Aqui tem umas fotografias para vocês. Aqui tem a fotografia da festa da inauguração da luz, Prefeitura de Oeiras. Aqui tem a festa da inauguração da luz em Oeiras. O Colégio Costa Alvarenga hoje um Museu de Arte Seclar, em 1929. O grupo da escola Costa Alvarenga
Em 1929, os primeiros professores. Inauguração do campo de avião, pouso da primeira aeronave. A festa da inauguração da luz em Oeiras, em 1937. E instalação o governo do estado em Oeiras, Alberto Silva, em 1971. O candelabro da igreja Nossa Senhora da Vitória, roubada em 1974. O conjunto musical dos Falcões, década de 60. Tom Edito de Cobog, terceiro bispo de Oeiras. A registro da família dos anos 50. André Silva, Novo Ministério, 12 de 1 de 1970. A Praça da Bandeira e o padre Pedro Sá. Nós estamos trabalhando segurança em casa. Nós pensamos que na nossa casa é um lugar tranquilo, mas não é. Pode acontecer uma série de acidentes, como queimaduras, fraturas, ferimentos, mordidos de animais, choque elétrico. Agora, nós vamos falar em cada parte da casa. Nos quartos, é tirar as cadeiras perto da janela e colocar grade de segurança. As fontes elétricas de bom estado. Não botar panos alicerces de ventilações. Pode provocar um incêndio. Banheiro. Observar se tem fio terra com problemas, descascado ou cortado. Ter muito cuidado com o tapete de borracha liso. Quando ele fica molhado, fica escorregadinho. Na garagem. Não fumar em carro barroados ou virados, pois o forte cheiro de gasolina ou álcool pode provocar um incêndio. Não ligar carro em recinto fechado, pois ele produz um gás venenoso que se chama monóxido de carbono. Na cozinha. Evitar usar utensílios rachados ou quebrados. Não deixar ao alcance das crianças cebola, que boa, detergente, objetos cortantes. Ter cuidado com o escapamento de gás. Que numa tempestade de neve, ele estacionou o carro com medo, né? Aí, 100 metros adiante, aconteceu um acidente. Um carro que estava na frente dirigia mais devagar e o outro dirigia mais depressa. O que aconteceu? Esses carros se chocaram. Aí aconteceu o seguinte, que ele raciocinou, que ele usou o medo para pensar que se ele continuasse a dirigir, ele podia se envolver com o acidente, né? Mas para saber mais sobre isso, nós devemos saber como é que o cérebro se evoluiu. É o seguinte, desde os primórdios, o ser humano já existia o cérebro, né? Já tinha o cérebro. Só que o seguinte, primeiro, existia o tronco cerebral, que era responsável pelas duas atividades principais do corpo humano, que era o metabolismo e a respiração. Aí depois, uma das raízes mais antigas do cérebro é o olfato, né? Que na sua parte mais rudimentar, que é antiga, tinha 2 camadas de células. A primeira era responsável pela identificação do cheiro, né? E a segunda dizia o que a gente devia fazer ao sentir esse cheiro. Na sua parte mais atual, o olfato faz o seguinte: você cheira uma comida num dia, né? Você não gosta dela, e no próximo dia você não precisa cheirar essa comida de novo para saber que você não gosta, né? Você já cheirou no dia seguinte. Agora, na parte da emoção, trabalha o sistema límbico e o neocórtex.
neocórtex é a parte do raciocínio da pessoa, mas também trabalha na parte da emoção. Se a gente não tinha o neocórtex, se a gente não tivesse, era o caso do lagarto, né? Ele não tem essa relação pai e filho. Então acontece o seguinte, ele pratica o ato do canibalismo, ao contrário do ser humano, que não pratica e tem a relação pai e filho. No estudo de inteligência emocional, nós podemos destacar a anatomia de um sequestro emocional. Sequestros neurais são explosões emocionais. Nesse momento, sugerem os indícios. O centro no cérebro límbico, ele proclama uma emergência, recrutando todo o cérebro para o seu plano de urgência. Esses sequestros neurais, eles podem ser bons ou ruins. Agora vocês me perguntam, quando é que eles podem ser bons? Eles são bons quando nós estamos nos sentindo bastante alegres, emocionados. E quando é que é ruim? Quando nós estamos nos sentindo pressionados, com medo. Tem também o local das paixões. A amígdala é um feixe em forma de amêndoa, situada acima do tronco cerebral. Existem duas amígdalas, uma de cada lado do cérebro, e elas são especialistas em questões emocionais. Se for retirada do nosso cérebro, o resultado vai ser uma tremenda incapacidade de avaliar o significado dos fatos. É por isso que ela é chamada de cegueira afetiva. Isso também acontece com os animais. Se por acaso a amígdala dos animais for retirada, eles não vão mais sentir medo, não vão ter raiva e vão perder todo o seu espírito de competição. Podemos citar também sobre a anatomia de sequestro emocional, a sentinela emocional, a especialista em memória emocional e os alarmes neurais anacrônicos. A sentinela emocional é uma posição privilegiada em que se encontra a amígdala no cérebro. Com essa posição privilegiada, podemos dizer que ela é capaz de assumir a qualquer momento o controle do cérebro. Essa é a resposta porque nós agimos tanto impulsivamente, sem raciocinar, sem pensar. Porque essas informações, quando ela entra no cérebro, ela vai primeiro para o tálamo, depois para a amígdala. Só um segundo sinal é feito para o neocórtex, que é o cérebro pensante. Então, ela chega no lugar das emoções primeiro do que no lugar do raciocínio. Nós temos também o que é especialista em memória emocional. Memória emocional são o quê? São aquelas opiniões inconscientes que as pessoas tomam sem pensar antes. Vários neurocientistas, eles revelaram que é o quê? Que é o hipocampo, que é a estrutura do sistema límbico, que é o lugar no cérebro onde vai as coisas inúteis. Ele está mais envolvido com o lado que é racional das coisas, ou seja, de memorizar os fatos puros, do que em memorizar aqueles fatos relacionados à emoção. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Se você escapa de uma batida de frente de carro, que vai lembrar que carro você ia bater, a cor do carro, a placa desse carro, com quem você estava naquele momento, vai ser o quê? Vai ser o seu hipocampo. Mas quem vai memorizar a emoção que você teve naquele momento, a angústia, o medo, vai ser o quê? Só a amígdala, porque ela é responsável pelas questões emocionais. Os alarmes neurais anacrônicos são o quê? São mensagens enviadas urgentemente pelas amígdalas. Uma das vantagens delas é o quê? Que elas são anacrônicas, ou seja, elas são relacionadas a fatos passados. Eu vou dar aqui um exemplo bem claro para vocês perceberem. Se vocês, por exemplo, no mês passado estavam apresentando um seminário de matemática. Por exemplo, a senhora estava muito nervosa e aconteceu algo errado nesse seminário. No outro mês, você teve que apresentar outro seminário. Nesse momento, você vai lembrar desse seminário, vai ficar nervosa do mesmo modo. O quê? Esse é um alarme dos neurais anacrônicos. Por quê? Porque ele associou dois fatos, um presente e outro anacrônico, e causou uma reação emotiva naquele momento que você se encontrou no mesmo fato semelhante. Agora, para que vocês entendam mais um pouco sobre o que é inteligência emocional, eu irei fazer um paralelo entre essas duas inteligências, que é a inteligência racional, medida pelos nossos testes de QI, e a inteligência emocional. Eu vou trabalhar agora esse paralelo em cima do seguinte caso. Existia numa escola um aluno que tinha um sonho de entrar numa das melhores faculdades de medicina. Ele era um aluno muito bom, bastante inteligente e acostumado a tirar apenas o que? Notas dadas, ou seja, equivalente a 100 pontos. Só que em uma das suas provas de física, ele acabou tirando o quê? 80 pontos. Uma nota que equivalia a B. Então ele sofreu um choque emocional muito grande, porque aquilo ali estava colocando um ponto final no sonho dele, que era entrar nessa faculdade de medicina. Aí o que foi que ele fez? Numa das suas aulas de física, ele levou uma faca e esfaqueou seu professor.
de física na clavícula. Isso aí gerou o quê? Gerou uma polêmica muito grande na imprensa, na sociedade. E as pessoas elas começaram a se perguntar por que uma pessoa tão inteligente poderia ter agido de forma tão irracional, tão estúpida. O que é que acontece? É que a inteligência de nível acadêmico pouco tem a ver com o quê? Com a nossa inteligência emocional. Ou seja, o QI, essas pessoas com alto nível de QI, que é QI, que eu falo a inteligência racional, elas podem ser pilotos incompetentes da sua vida emocional. E por que isso ocorre? Porque, na verdade, isso é culpa de nós mesmos. Porque sempre a gente atribuiu um grande valor ao QI. É tanto que o QI é tido como um fator de sucesso até hoje dentro da nossa sociedade. E com isso as pessoas elas esqueciam-se de trabalhar todo um outro lado, que era o lado emocional, o lado voltado para a emoção e para essa inteligência emocional, que ao contrário do QI, com seus 100 anos de estudo, a inteligência emocional, ela o quê? Ela é um conceito novo, que surgiu agora nos anos 90 e foi mais aprofundado por o autor desse livro, que é Daniel Goleman, que ele trata sobre inteligência emocional, e esse outro, que é o quê? Que é a inteligência emocional, a arte de educar nossos filhos. Então, o que eu quis mostrar agora é isso para vocês. É a importância do desenvolvimento de uma boa inteligência emocional. E mostrar também para vocês que o que deve haver, na verdade, é um equilíbrio entre essas duas inteligências tão importantes, que é a inteligência racional, medida pelo QI, e a nossa inteligência emocional. Ou seja, esse conceito novo e voltado totalmente para as nossas emoções. Eu vou falar das pessoas que dependem muito da sua inteligência emocional. Existem 5 domínios principais, que são conhecer as suas próprias emoções, O autoconhecimento, lidar com as suas emoções, a administração das emoções, motivar-se, a automotivação, isto é, ter motivo para estar com as emoções, reconhecer as emoções nos outros, que é a empatia, lidar com os relacionamentos, que é a arte do relacionamento. Porque se uma pessoa está tendo relacionamento com outra, ela vai ter que lidar com esta pessoa e com suas emoções. Uma pessoa que possui o QI muito elevado, ela pode ser considerada uma pessoa intelectual. E há as diferenças de características entre os homens e as mulheres. O homem com QI muito elevado, ele é ambicioso, produtivo, desligado e está pouco vontade ao sucesso. Enquanto que a mulher, ela valoriza muito as suas ideias intelectuais e expressa suas ideias de boa forma. O homem que possui inteligência emocional muito elevada, ele é socialmente equilibrado, comunicativo e animado, enquanto que a mulher é brincalhona, comunicativa como os homens e está aberta à experiência sexual. Então, como vocês puderam ver, a nossa equipe ela consistiu basicamente nisso, em mostrar para vocês a importância desse conceito novo, que é a inteligência emocional, para um bom convívio social. Eu posso mostrar isso através dessa frase. O QI ajuda a ganhar um posto. Vocês sabem que QI é quociente de inteligência, mas o que é o quociente emocional, é o que mede a inteligência emocional, que garante promoções. Então, o que eu quis mostrar é isso, que o QI, de cara, ele é muito importante. Até porque todos os testes que nós vamos fazer envolvem o que? O raciocínio lógico. Mas é o que depois que você conquista um posto, ele ajuda a subir naquele emprego. Ou seja, é ele que garante as promoções. E agora eu vou pedir muito obrigado pela presença de vocês, que vocês tenham gostado. Pode começar? Bom, a nossa equipe ficou encarregada de pesquisar sobre depressão. Nós escolhemos esse tema porque hoje a depressão está sendo um assunto muito debatido entre as pessoas, né? A depressão hoje é considerada como o mal do século. A depressão é um período de muita tristeza, sabe? Muitos sentimentos tristes, pensamentos negativos, em que qualquer pessoa, não depende da idade, uma criança, mais frequentemente um adulto, pode passar, né? Aqui tem alguns sintomas comuns da depressão, que são sentimentos tristes e melancólicos, perda do interesse por atividades consideradas agradáveis anteriormente, como sexo ou outras atividades, perda do apetite e peso, ou algumas vezes ganho de peso, e essas outras aqui. Fala, Juliana. Principalmente o suicídio, que é o caso mais comum hoje em dia, né? Porque é uma das coisas que a pessoa, é uma das primeiras coisas que a pessoa pensa. Também tem aqui, ó, vem cá, por favor.
esse psicólogo bem aqui, José Vilas de Moura, lá de Picos, ele não recomenda esses tipos de remédios, esses antidepressivos. Esses antidepressivos aqui, ele não recomenda, porque você tomando o antidepressivo agora, vai aliviar só nesse exato momento, e depois você tomando, passa o efeito, e você vai tomar novamente, isso vai virar um vício. E também tem aqui a loucura pós-parto. O que é isso? É uma depressão que toda mulher dá quando, após o seu filho, ela tem um prazo de 40 dias para que ela possa ter uma depressão. Por exemplo, ela não pode escutar um choro de um bebê. Se ela brigar com seu marido, ela vai botar a culpa no filho. Então, as enfermeiras têm que evitar ela ver o seu filho, o choro do bebê e etc. Com isso, ela pode até chegar a matar seu filho. Aqui também tem a depressão da terceira idade. O que é isso? É a depressão da menopausa, que a mulher, ela se sente assim inútil. Por exemplo, ela não tem mais vontade de fazer sexo e etc. Os psicólogos aceitam o uso da Bíblia para a cura da depressão, o uso da Bíblia e o apoio principalmente da família, porque isso dizem eles que a Bíblia, quem faz são exemplos de vida. Falar da tristeza ou depressão. A pessoa quando está triste, quando começa a ter os problemas de depressão, ela começa a ter como tristeza profunda e sono e tudo. A tristeza não é considerada depressão. Porque quando a pessoa está triste, ela tenta distrair com alguma coisa, tenta alegrar. A pessoa quando está deprimida, não. Ela fica isolada, não quer falar com ninguém. Isso seria a diferença entre tristeza e depressão. Mas a tristeza contínua, toda hora, levaria a pessoa a uma crise de depressão. Vinagre. Farinha de trigo. Farinha de trigo, papel higiênico, cola. Agora nós vamos dizer o que é que a gente faz com o papel higiênico. O que é que a gente faz com o papel higiênico? Pedir papel higiênico. E depois, bota o quê? Vinagre. Depois bota o vinagre. Tá bom. Depois, bota o quê? Água. Água, bota água, Laizinha. Bota água aqui dentro, pastor. Mistura aí, Letícia, tudo. Eu já sei segurar. Tá bom, eu deixo você segurar. Tá bom, Leti. Agora, Pedro, o que é que a gente faz? Deixa de molho, né? Tira a mão da boca. De 2 dias. De um dia pro outro. E depois, o que é que faz? Bota no liquidificador. Espreme. Vem bem pra cá, do lado do Luana, vem. E bota, depois que espreme, faz o quê? Bota no liquidificador. Bota no liquidificador, isso. Só mais um pouquinho. Cadê a papai? Tá bom. Aí o que é que faz, Tainá? Aí liga. Aí liga, pois liga aí. Desliga. Aí, deixa eu te tirar mais um pouco. Liga de novo, vai. Aí virou o quê? Uma farofa. Uma farofa. Aí a gente coloca essa farofa onde? Dentro da bacia. Dentro da bacia. E agora, Bebela, o que é que a gente coloca aí? Lá. O que é que a gente bota? A cola. A cola. Pois bota a cola. Aqui, ó.
Vai pois vai amassando. Amassa você também. Tudo, Luana. Depois que já amassou, Luana, o que é que coloca? Farinha de trigo. Isso, depois coloca a farinha de trigo. Mais um pouquinho, Luana. Isso, tá bom, vai amassando. Agora faz um desenho bem bonito pra eles filmar aí. Vai. Isso. Na televisão. Depois que faz o desenho, o que vai fazer no desenho? O que é que vai fazer? Pintar. Isso. Pois vamos pintar agora. Vai pintar lá, vai na Isso. Pega um aqui. Vai pintando, aqui. Vai. Pinta qualquer um aqui. Pinta agora, Tainá. Olha isso, ó. Tá sequinho já, Bom dia. Nossa equipe vai falar sobre conservação do patrimônio histórico. Todos nós, brasileiros, temos que, por obrigação, conservar nossos patrimônios históricos para que eles nunca acabem. São tão importantes quanto um documento pessoal. Você não pode deixar que um documento se acabe, se rasgue. Você tem que conservar para que ele nunca acabe. É para isso que existem as restaurações, para que nunca acabem os monumentos. Nós sabemos que patrimônio histórico é como se fosse um documento. O patrimônio histórico ela traz muitas riquezas em turismo e lucro, mas principalmente em turismo. Aqui em Oeiras, todos nós sabemos que existe patrimônio histórico. Só que antigamente existia mais do que a gente pensava. Mas por que agora existe pouco? Porque a população oeirense não dava valor a seus pontos turísticos, ou seja, não conservava, não reformava. Em Olinda, uma cidade que fica no estado do Pernambuco, o patrimônio histórico de lá é mundial. Só que daqui para o ano 2000 ela não vai ser mais. Por quê? Porque a população de lá parece que está igual daqui de Oeiras, ou seja, não está conservando o seu patrimônio histórico, não está reformando. Aqui em Oeiras, antigamente, se a população tivesse pelo menos cabeça, tivesse pensamento de reformar seus pontos históricos, Oeiras seria uma cidade bem-vinda, cheia de turismo e seria um ponto histórico mundial. Eu vou falar sobre Ruína das Memórias. Ruína das Memórias são casas ou prédios que foram destruídos e ficaram na memória do povo. Ali, como a casa de Visconde da Parnaíba. Ela foi destruída e ficou na memória do povo, porque foi lá que aconteceu a independência do Piauí. E lá também, o proprietário que fez o crime, ele fez um crime porque ele botou um ponto comercial. Ele fez só para ele, dar lucro só para ele. E também ele fez um comércio para modificando o ambiente. Nós devemos seguir o exemplo de Salvador. Como assim? Porque Salvador, eles têm tempo de preservar, ou seja, modificar a cidade, crescer a cidade e ao mesmo tempo preservar os patrimônios históricos. Isso serve também como lucro para a cidade. Lucro principalmente para os donos de hotéis, porque vem gente de fora para conhecer esses monumentos e se hospedem nesses hotéis. Claro. Obrigada, viu? É sobre o vinho. Antigamente na Grécia, dentro do vinho era botado
muitos armazenados e era botado em cerâmica. Dentro do vinho era botado muito mel, muitos açúcares e etc. Foi em 1922 que inventaram os baús de madeira, que servem para envelhecer o vinho. O vinho é melhor quando é envelhecido. Os 3 países que destacam mais na produção de vinho é a França, Espanha e Itália. E 7% nos Estados Unidos e 6% na Rússia. Na Idade Média do vinho, os sacerdotes contribuíram para a melhoração das plantações de uvas, que surgiu o vinho. O invento da garrafa foi definitivo para a proliferação da garrafa. O imperador Carlos era um grande incentivador da produção vinícola, onde tinha um vinhedo logo perto da França. Os 3 países que se destacam mais na produção de vinho também têm produção de uva, que são conhecidos como Alexandria, Barbeira, Zinfandel, Colombardi, Gamay e Merlot. O vinho também é um importante componente da dieta. Ele é usado para a comemoração de primeiras comunhões e missas, porque representa o sangue de Jesus. Ele existe desde a época de Jesus. Agora vamos ver a produção do vinho. Aqui nós temos a produção do vinho branco. Primeiro a uva é plantada, depois de plantada é crescida, depois de crescida vai para ser colhida. Depois vai para o esmagador, onde vai ser esmagada a uva. Antigamente, quando não tinha esmagador, as pessoas esmagavam era com os pés. Em seguida vai para a prensa horizontal, onde vai ser espremida a uva. Depois vai para o túnel de fermentação, é onde o suco que foi espremido na prensa horizontal vai se tornar em vinho. A seguir, vai para o filtro, que é onde vai coar o vinho e vai tirar alguns resíduos. Depois vai, e em último lugar, vai para o barril, ficar muitos anos e dias para o engarrafamento e envelhecimento. Nós temos 2 diferenças, do vinho branco e do vinho tinto. A diferença é que para se tornar o vinho branco, tem que ser uvas tintas e verdes. E para se tornar o vinho tinto, tem que ser uvas tintas. A outra diferença é que na produção do vinho branco tem um só túnel de fermentação. Na produção do vinho tinto tem 2 túneis de fermentação. O primeiro túnel é suco com pele, o segundo túnel é suco sem peles. Aqui nós temos muito tipo de vinho. Tem o Amadeu, Sangue de Boi, São Brás. Os vinhos mais velhos são melhor. Cada vez que ele fica mais velho, ele fica melhor e mais caro. Esse já é o gosto de canela. Ele é muito importante no Brasil. O licoroso, ele tem muito álcool e muito licor. Esse aqui é um vinho italiano. Por isso que o nome dele é difícil de se ler. O vinho de mesa, que é chamado vinho de mesa ou pastor, ele tem muito álcool. Em classificação geral, os vinhos são comuns e especiais. Os comuns são feitos de uva verde ou madura. Então, é feito de forma normal. E monstro é um tipo de suco que só bota nos vinhos comuns. É especiais, é licoroso. Não pode dar para criança, porque ele tem muito álcool. E os espumantes é que tem puro gás carbônico, muito gás carbônico. O que pode dar para criança é esse. O Dom Bosco. O São Brás já é um pouco mais muito álcool. Esse vinho aqui, ele é o novo lançamento. Esse daqui é o antigo. Tem gente que coleciona muitos vinhos e desde a era de Jesus já existe o vinho. Depois da Camila. A uva é uma fruta saudável que oferece um grande número de sabores através das inúmeras variedades. Como todos sabem, o vinho serve para dor de cabeça, serve para as veias e também serve para fazer dieta. Agora nós vamos ver algumas explicações entre os séculos que todo mundo falavam do vinho e todos já ouviram a explicação do mural.
Durante o século XVII e século XVIII, uma série de descobertas, muitas baseadas no vinho e na champanhe, foram descobertas pelo cientista Carlos Chagas, que mora nos Estados Unidos. Ele descobriu que o vinho é muito importante na nossa vida. O vinho contém vitaminas, sais minerais e muito mais. O vinho antigamente era colocado em barris, colocado de ácido, uvas, etc. Depois, quando passa 2 anos, ele era levado para a fábrica para ser engarrafado e colocado no rótulo. Depois era levado para o mercado para ser vendido e depois ele era levado para muitas pessoas compravam. Para fazer festas e para levar para a corte inglesa. A uva é uma fruta muito importante na nossa vida, porque ela nos traz, desentalpe as veias do coração, serve para a cabeça, serve para o estômago. Também a uva contém vitamina A, vitamina B, vitamina B2, vitamina C. Ela contém ferro, fósforo e etc. Agora nós vamos ver. A uva surgiu desde que um homem lá na França tinha um vinheiro. O vinheiro dele era de uva tinta, aquela uva ali roxa. A mulher dele um dia mandou ele plantar uma uva branca, aquela verde, que serve. Ela pensava que se ele plantasse com a uva tinta, a barba dele ia ficar branca. Aqui nós temos os conceitos do vinho, a classificação do vinho. Agora vamos para aqui. Aqui nós temos o esquema de produção. Temos dizendo a produção do vinho branco e a produção do vinho tinto. Aqui é a mesma coisa desse, mas aqui está mais desenvolvido do que esse, porque aqui só tinha de madeira, porque era antes. Aí agora aqui só tem de ferro. Aqui são alguns tipos de uvas. É a uva branca e a uva tinta, que serve para fazer o vinho, que são encontradas no Brasil. Essas daqui, Alexandria, Barbeiras, Infanel, Gamay e Melotti, são encontradas na Itália, França e Espanha, que contém produção mundial de tipos de uva. Agora vamos dar para você um pouquinho do vinho. Primeiro, a borboleta bota o ovo. Depois do ovo, a borboleta, o ovo sai uma larva. Da larva sai uma lagartinha. Da lagarta sai a lagarta faz a casinha dela e fica lá dentro. Aí a lagarta vai e vira. Aí passa 2 semanas e a lagarta vira borboleta. Tu tá onde, Abdias? Ai. A borboleta, nós estamos trabalhando a transformação do lagarto em borboleta. A borboleta coloca um ovinho bem pequenininho atrás da folha e lá está formando larva. Aí depois sai uma lagartinha. Aí está formando casulo, passa 2 semanas. E essa cidade se chama cinzento porque existe muita poluição. E a borboleta serve para enfeitar essas cidades. Você já falou? Já falou? Pois fale, diga a mesma história que esse eu contou e a filha fala, então. A mesma coisa. Estamos falando de quê? Não, Everline. Não, eu falo. Pois fale. Transformação. Uma lagarta em borboleta. Quem vai falar? É a transformação da lagarta em borboleta. A lagarta bota um ovinho bem pequenininho de trás da folha, bem amarelinho. Aí depois ela se transforma em uma lavra. Aí fica o casulo.
Porque a lagarta é para interessar o mundo e enfeitar o mundo. Deixa eu pegar isso aqui, dá licença. Vou pegar isso aqui. Opa, segurando. Bom dia, essa equipe está falando sobre energia solar. Por que esse assunto? Porque é uma energia barata, não precisamos de combustível e é uma ótima saída para o piauiense, para o nordestino em geral. Por quê? Porque já que a barragem de Boa Esperança está secando, seria uma ótima saída para o Piauí, que a energia nos dá energia, as placas nos dão energia gratuita. Para termos o sistema, precisamos de 4 elementos básicos. Primeiro e principalmente, as placas solares. Essas placas solares captam energia, ali tem a placa. Essas placas captam energia e transformam em corrente de 12 volts. Temos também o acumulador. Esse acumulador ou bateria armazena energia para que a gente tenha energia à noite e em dias nublados. Temos também o controlador de carga. Esse controlador de carga cuida para que a bateria não haja descarga ou sobrecarga geral na bateria. Como assim, sobrecargas? Não deixa com que a placa absorva energia além do que a bateria precisa para abastecer uma casa. E uma observação, você também tem que sempre usar aparelhos e equipamentos de 12 volts, porque eles têm uma conexão mais direta no sistema. E o inversor consome mais ou menos 15% da energia total do sistema de energia solar. Há lâmpadas e luminárias próprias para esse sistema, que são as lâmpadas fluorescentes compactas de 9 watts, que equivale a uma lâmpada incandescente comum de 60 watts. Possui uma melhor luminosidade, economizou 80% mais. E quando você for instalar um módulo solar na sua residência, no seu local, quando você for instalar um módulo solar, você tem que cobrir a face do painel de comando, completamente para não gerar eletricidade enquanto você estiver instalando ou trabalhando com um módulo ou fiação. Você tem que manusear aquele módulo com cuidado. Por quê? Porque ele é protegido por um vidro e esse vidro pode quebrar. A função desse vidro é proteger a placa da umidade, do calor, do sol, das chuvas. E o principal cuidado que você tem que ter é nunca inverter polaridade, ou seja, você não pode ser fio positivo com negativo, tem que ser sempre fio positivo com positivo, que são os fios vermelhos, e o fio negativo com negativo, que são os fios pretos. Bem aqui são os fios, aqui preto para negativo, vermelho para positivo. Nunca inverter. Na inversão desses fios, é possível que a placa exploda, que ela vai explodir. Não pode inverter. Essa lâmpada, ela é da energia solar. Pode ver aqui que o fio dela, esse fio dela aqui, é ligado lá, na lâmpada. E esse fio aqui da energia é ligado na placa. Então isso é importante. Existem 2 tipos de condutores, o condutor rígido e o condutor flexível. O condutor rígido não é utilizado muito em corrente contínua, que é de 12 a 24 volts. E o condutor flexível não é utilizado muito em luminárias, que é de 110 a 220 volts. Temos também a manutenção e limpeza dos módulos solares. As sujeiras mais persistentes, a gente utiliza detergente neutro. E as sujeiras que não for persistentes, utilizamos só esponja de nylon úmido. Nós também temos que ter alguns cuidados com as baterias. Nós não devemos colocar as baterias diretamente ao solo. Devemos colocar em cima de plástico ou madeira, que são materiais isolantes, certo? Não devemos também utilizar, quando estivermos manuseando com a bateria, joias, anéis e etc., porque são materiais condutores, certo? As baterias possuem um ácido chamado ácido sulfúrico, que em contato com a sua pele lhe queima. Se isso acontecer, você tem que lavar com bastante água e rapidamente ao médico.
devemos também fazer uma manutenção de mês em mês na bateria. Eu vou falar da instalação do controlador de carga. O controlador de carga, ele ocupa um ponto em que centraliza as conexões do sistema. Aqui a gente não tem um controlador de carga, mas a foto dele aqui, ó. Menino, microfone. Aqui, o controlador de carga, ele é conectado aos módulos solares e também às baterias, né? Ó, ele deve ter uma distância máxima de 3 metros entre o controlador de carga e as baterias, para não haver curto-circuito. E também os cuidados que devemos tomar. Não expor a uma tensão ou corrente superior à do... Não expor uma corrente ou tensão superior à do sistema. Por exemplo, se é de 12 volts, eu não posso colocar em uma de 220, porque pode até estragar o sistema todo. Existem 2 tipos de bomba, a bomba de superfície e a bomba submersível. Essa daqui é uma bomba submersível, que ela fica dentro da água. Bomba de superfície... Mas ela tem mais Ela tem mais ou menos 8 anos de uso. A bomba de superfície, ela serve para bebedouros de animais, para pequenas irrigações e para qualquer outro tipo de poço. A bomba submersível, ela também serve para qualquer tipo de poço. E recomenda submersão 5 metros abaixo do nível da água dinâmica. Por segurança, amarrar um fio de nylon em 2 metros para diminuir a tensão. Se ela estiver grande, a tensão dela estiver muita. E também tem que instalar o módulo solar junto ao poço. Temos povoados já aqui perto, como Boa Nova, que a cidade já é iluminada toda com energia solar. Essa placa nós conseguimos em uma fazenda próxima à colônia, que ela é usada para puxar água através de poços.